caridade. Caridade, da qual tanto se fala, que tanto se diz praticar, mas que tão poucos, infelizmente, conhecem e praticam na sua verdadeira essência. Em nossos dias, chega-se a confundir filantropia e caridade, quando são conceitos profundamente diferenciados. A caridade é a rainha das virtudes, aquela sem a qual não se pode falar em santidade, pois uma das definições de santidade é a plenitude da caridade. Dela diz o apóstolo São Paulo ser o caminho mais excelente para chegar até Deus, e que sem ela, todos os dons, os carismas, são iguais a nada. Tanto é assim que das 3 virtudes teologais, a caridade é a única que nunca desaparecerá. Concluída a vida nesta terra, depois de sermos julgados, e que a misericórdia de Nossa Senhora nos obtenha essa graça, salvarmos as nossas almas, passando o período oportuno de purificação no purgatório e pela misericórdia de Deus, alcançarmos a visão beatífica, a fé se transforma em realidade. A esperança em posse, mas a caridade. A caridade permanece até na eternidade. A caridade não acabará nunca. Mas afinal, o que é caridade? Ela é virtude infundida na vontade pela qual amamos a Deus por si mesmo, sobre todas as coisas, e a nós e ao próximo por amor a Deus. Aparentemente tão simples, mas na prática, uma virtude sujeita às oscilações do espírito humano, constantemente atraído para baixo naquilo que deveria ser sua relação com Deus e impulsionado pelo egoísmo nas suas relações com o próximo. Talvez essa dificuldade em ser praticada na sua perfeição faz com que a prática da caridade seja o que atrai atrás dos santos as multidões. Nós, é claro, não queremos nos antecipar ao julgamento da Igreja, mas se algo podemos testemunhar todos aqueles que convivemos com Monsenhor João, é o quanto a caridade era o motor de todos os seus atos. Primeiro, porque absolutamente em tudo ele era movido por um zelo ardente pela glória de Deus. Esse amor sobrenatural era simplesmente a motivação de cada um de seus atos. Havia uma pessoa a quem Monsenhor queria muitíssimo e que ajudava muito espiritualmente essa pessoa. E essa pessoa, num período, estava passando por uma dificuldade. E Monsenhor acompanhava muitíssimo e queria ajudá-la sempre e a qualquer momento estava disposto a atendê-la. E numa ocasião, essa pessoa estava muito gripada. E Monsenhor quis ter uma conversa com ela. Inclusive disseram para Monsenhor que ela estava gripada e que seria um risco que ele pegasse a gripe. A própria pessoa mesmo disse que era melhor ser atendido numa outra ocasião para que não houvesse risco de contágio. E Monsenhor fez questão de atendê-la. No dia seguinte, Monsenhor amanheceu muito gripado. E inclusive nesse dia ele tinha 2 reuniões para fazer e a missa que ele sempre celebrava para o conjunto dos filhos dele. E disseram para ele: mas Monsenhor, o senhor está gripado. O senhor acabou pegando essa gripe na conversa de ontem. Ele disse: jamais eu deixaria de fazer bem para uma alma por causa do risco de eu me contagiar por uma gripe. Monsenhor ainda cumpriu com as 2 reuniões e a missa que ele tinha no dia seguinte. Isso mostra como o Senhor nunca deixava de atender, nunca deixava de celebrar uma missa, nunca deixava de dar uma palavra espiritual para os seus filhos. Em certa ocasião, tivemos contato com uma família que estava passando por muitas dificuldades. Essa família praticamente nem tinha o que comer na sua própria casa. Monsenhor João ficou sabendo do fato e pediu que nós dessemos alimento para eles. Inclusive, Monsenhor João ligou para nós várias vezes, perguntando da família. Realmente ele estava muito preocupado. Então ele queria saber se a família estava bem alimentada, se nós estávamos mandando comida, como é que estava a saúde. E uma das vezes que ele ligou para nós, ele nos disse: olhe, mande carne para eles, porque já faz muito tempo que eles estão sem comer carne.
Era nos mínimos detalhes que Monsenhor João se preocupava com a família. E sempre assim, nunca querendo receber uma recompensa, sempre para o bem da família. Em uma certa ocasião, deu-se um fato muito emocionante, pelo menos me marcou a vida. Foi que eu estava passando por uma situação muito difícil, especialmente complicada. E Monsenhor João soube disso. E impressionante. Alguns dias depois, ele celebrou uma missa e eu tive a graça de assistir a essa missa. Nessa missa em concreto, tinha várias pessoas na sacristia e nesse momento, enquanto esperávamos que ele dissesse algo, portanto estávamos todos ainda em silêncio, ele olhou para mim e com muita bondade, com muita caridade, me disse: olha, tudo isso passa, viu? Só tem uma coisa que não passa, é o amor de Deus. Enfim, com toda a dificuldade que ele tinha para falar, etc., passou por cima de tudo isso e com essa bondade me deu esse conselho. E mais bonito do que tudo era ver como ele vivia aquilo. Ou seja, o conselho que ele estava me dando era uma simples expressão oral daquilo que ele mesmo vivia, da forma como ele mesmo enfrentava todos os problemas dele, todas as dificuldades que ele tinha, enfim. Ele estava sofrendo mais do que eu, incomparavelmente mais. Me lembro claramente um caso de uma jovencinha que entrou, já tinha uns 16 anos, e ela estava sempre, o senhor passava e cumprimentava, dava um gesto, levantava as sobrancelhas, dava uma cruzinha, qualquer coisa, um estímulo. Ela se sentia realmente dignificada. Só que um dia, claro, o demônio sempre rodeia a pessoa para fazê-la desviar desse caminho, não? E o demônio colocou essa ideia na cabeça dela, né? Falava assim: fulana, se ele conhecesse o que tu fizeste antes de estar aqui, você acha que você seria tratada desse jeito? E isso atormentava muitíssimo ela, muitíssimo. E aí, então, como ela não acreditava, como ela estava metida em toda essa aprovação, falaram para ela, né? Fulana, vai lá e fala com ele, conta tudo para ele. Esclarece a situação. Quando terminou uma das reuniões que ele fazia no Auditório da Luz, onde se reunia todos os dias, al finalizar essa reunião, a moça se acercou e lhe disse: Monsenhor, eu preciso falar com o senhor. E ele atendeu ela. Imagina, uma jovencinha de 16 anos, né? E ele ficou num cantinho falando com ela e todo. Era um salão gigantesco, não? E todas as pessoas vindo a bastante distância. Depois, nós vimos a cena de longe, né? Ele terminou dando uma bênção e quando ele já foi em direção ao carro para ir embora, aí ele estava emocionado e nos perguntamos para ele: o senhor, o que aconteceu? Assim, disse: nossa, como é bela a ação da graça. Ninguém daí sabia o que eu sabia, né? Sobre essa moça. E aí ele disse: essa jovem falou comigo com tanta confiança que eu nunca vou faltar essa confiança que ela me teve. Eu sempre vou estar aí para qualquer coisa que ela precisa. De alguma forma, eu sempre faço uma aliança conosco. E ele sempre está à espera de que voltemos. Vou contar um fato que se deu alguns anos depois do AVC, talvez tenha sido 2014, por aí, e que quando ele estava morando no Tabor, e tinha um casal de quero-queros que tinham colocado os ovos no gramado bem embaixo da sacada. E ele tinha ido observando esses quero-queros colocando os ovos ao longo dos dias. E teve uma tarde em que ele não estava na sacada, ele estava na poltrona dele, no escritório. Estava tranquilo. E alguns dos acompanhantes dele, que estavam por perto, avisaram a ele que tinha um gavião rodando em cima dos ovos do quero-quero. E que era certo que ia comer, porque todo mundo sabe que os quero-queros colocam os ovos assim, no meio da grama e sem proteção nenhuma. Monsenhor disse: não pode ser. Aí ele levantou, com todo o esforço que ele tinha, dificuldade de andar. Foi ele mesmo andando com o apoio que ele tinha. Foi até a janela e deu um brado que se escutou no Tabor inteiro. Fora!
O gavião se assustou, saiu voando e os quero-queros foram salvos. Mas isso para mostrar como ele se preocupava até com criaturas irracionais. Mas como aquilo fazia parte da ordem do universo, a ordem criada por Deus, e que é bom, é ordenado, é perfeito. Então ele se defendia, ele tinha esse amor até pelas criaturas. O coro dos arautos da época estava com Monsenhor João em Roma. E naquele dia, no dia seguinte, depois da missa que houve na Basílica Papal de Santa Maria a Maior, estava frio e Monsenhor João tinha levado um sobretudo marrom de um tecido inglês, muito grosso, muito bonito, muito nobre. E sobretudo que ele utilizava quando não estava de hábito. No fim do dia, Monsenhor já estava no quarto dele. Havia alguns com ele, ainda despachando alguns assuntos sobre o dia seguinte. E ele me mandou chamar. E eu subi ao quarto dele, sem saber ao que se referia. E ao entrar, ele tinha um sobretudo nas mãos, dobrado. O sobretudo que ele tinha levado para a viagem, por estar frio naqueles dias. E ele, com o sobretudo na mão, disse: olha, eu não vou usar mais este capote. Eu queria dar para o senhor. Ele queria dar para que fosse utilizado. E naquele dia, além da aprovação pontifícia, para mim em concreto, foi descobrir mais um brilho, um esplendor da bondade, do carinho, da generosidade dele, que se desprendia de um objeto de valor, assim sem razão, pelo gosto de dar para um outro e pelo gosto de ver que o outro utilizava e não mais ele. Mas como ele sempre nos ensinou, a caridade deve ser como uma cruz. A mais importante é a sua dimensão vertical, ou seja, aquela que liga a pessoa diretamente com Deus. Mas uma cruz seria incompleta, não seria uma cruz, se tivesse só a haste vertical. A caridade não seria caridade, estaria incompleta se tivesse só a sua dimensão vertical. Tem também a sua dimensão horizontal. O amor a Deus leva a pessoa a amar tudo que pertence a Ele, ou onde a bondade dele se reflete. É evidente que o próximo é um bem que pertence a Deus, chamado a participar da eterna bem-aventurança. Por isso, o amor de caridade com que eu amo o próximo é o mesmo amor com que eu amo a Deus. Não existem duas caridades, mas apenas uma, porque o motivo mais profundo que me leva a amar o próximo é a bondade de Deus que se encontra nele. Infelizmente, o que alguns chamam de caridade é um egoísmo disfarçado. A verdadeira caridade é sacrifício, é um desejo de fazer bem à alma, é um empenho em glorificar a Deus, aproximando dele as suas criaturas. A vida de Monsenhor João foi uma vida toda feita de caridade. Quantos fatos para serem contados nessa linha. Mas vamos escolher um fato bem impressionante nesse sentido. Porque há uma caridade, digamos assim, que é uma caridade mais fácil de ser praticada. Por exemplo, uma pessoa a quem eu quero muito bem e essa pessoa me quer muito bem. É uma caridade bem mais fácil de ser praticada. Claro, toda virtude tem um esforço. Mas, por exemplo, dar uma esmola, às vezes, para uma pessoa que tem certas posses, não é tão difícil assim, mas é uma caridade bem mais difícil de ser praticada. E vamos ver um fato de Monsenhor nesse sentido. Havia uma pessoa de um temperamento bem difícil, um gênio terrível, uma pessoa muito voltada para si própria e que, por causa disso, tinha um convívio muito difícil com as pessoas, porque estava sempre achando que as pessoas não estavam reconhecendo toda a grandeza da alma dela. Esse personagem em concreto, ele se indispôs muito com Monsenhor João. Monsenhor João, com aquela bondade, com aquela benignidade, e chegou a caluniar Monsenhor João. Teve um verdadeiro ódio, uma inveja da pessoa de Monsenhor João. Tinha herdado uma boa fortuna, tinha até uma empresa, se bem que ela não tocasse essa empresa, ela deixou essa empresa na mão de gerentes. Olha o que aconteceu.
esses gerentes roubaram essa pessoa. Ela perdeu a empresa. Todo o dinheiro que ela tinha guardado, ela aplicou no caso para poder salvar a empresa, perdeu até esse dinheiro e caiu num tal estado de penúria que ela não tinha dinheiro mais para nada. Ela estava numa pobreza total. Por cima disso, foi detectado nessa pessoa uma doença mortal e ela estava para morrer. E caiu numa tal situação que ela não tinha dinheiro nem sequer para tomar a condução para ir para um hospital, não tinha dinheiro para os remédios, para o tratamento, exigia um tratamento mais delicado e estava já desenganada pelos médicos. E uma pessoa muito chegada a Monsenhor, que tinha amizade com esse personagem, contou para Monsenhor o fato. Disse: olha, Monsenhor, impressionante, parece até um castigo de Deus, porque uma pessoa, tudo o que nós sabemos, e agora aconteceu tudo isso. E Monsenhor disse assim: olha, o senhor me faça um favor. Monsenhor estava num período que ele precisava de muitos meios para poder levar a obra para frente, faltava recursos financeiros. Mas ele disse o seguinte: olha, eu vou dar um jeito, vamos conseguir uma boa doação, e por favor, o senhor entrega para essa pessoa, entrega essa doação para a pessoa, mas não diga que sou eu que estou dando, porque senão ele não vai aceitar, porque ele me odeia. Mas entregue para ela, porque assim nós fazemos algum bem a esse personagem. E aí, quando a pessoa recebeu o dinheiro, ficou encantada com o outro. Você é meu amigo mesmo? Nossa, como eu estava precisando disso. Mas que Deus lhe pague, tal. E foi fazer o tratamento e, enfim, facilitou muito a vida dessa pessoa, que faleceu, aliás. Mas o melhor não foi nem foi a questão do donativo. Monsenhor, sendo sacerdote, rezava muito por essa pessoa. E mais do que o donativo, ele recebeu as missas de Monsenhor João. Que surpresa ele deve ter tido no juízo particular dele, ao saber que aquela ajuda vinha daquela pessoa que ele mais tinha dificuldades de relacionamento. E esse é o tipo da caridade difícil de praticar. Uma vez, um grupo de colombianas vieram pela primeira vez aqui no Brasil. Isso foi no ano 1998. E eu fui picada por um inseto. Teve uma reação alérgica muito importante, com edema numa perna, inchaço, vermelhidão. Isso me incapacitou até para caminhar. Ele ficou sabendo, ficou muito preocupado e pediu para o médico tratar do caso, as medicações necessárias, enfim. Eu era estrangeira, aqui não podia exercer. Passaram os dias, estava de fato já me recuperando. Aí, quando fomos para a casa dele para nos despedirmos, já estávamos retornando para a Colômbia, aí ele perguntou, ele percebeu que ainda faltava recuperação. Ele mesmo subiu para o quarto dele e do estoque dele ele pegou umas meias compressivas que eu usava com regularidade e deu para mim. Falou: olha, você precisa, isso vai fazer bem, você pode usar essas meias. Foi extraordinário. Muito gratificante e até um tratamento, aquele cuidado, aquele amor que ele estava já manifestando por uma vocação de uma filha espiritual dele. Uns 2 anos depois teve um congresso eucarístico no Equador. E ele foi com um coro, foram delegações de vários países, dos arautos, e nós fomos também para participar desse congresso eucarístico. E teve um momento em que cumprimentou as colombianas que estávamos lá. Ele se lembrou da perna, da reação alérgica. Ele perguntou: e como vai da perna? Como está a perna? Claro, estava inteiramente curada, mas foi o fato de a preocupação dele, o apostolado dele, realmente um coração de pai, querendo sempre beneficiar, alegrar e manifestar o amor dele, que é um reflexo do amor de Deus por cada um de nós. Uma ocasião, por exemplo, ele estava trabalhando na Torre do São Bento, na época que ele morava lá, e ele estava trabalhando, eram coisas elevadas, eram coisas sérias que exigiam a atenção dele. E ele ouviu um caminhão de pamonha passar pela rua. Aí ele ligou para um dos auxiliares dele, disse: me faz o favor de descer lá na rua e comprar algumas pamonhas.
Aí também, a pessoa foi, desceu, comprou, e ele tomou aquele pacote de pamonhas e mandou para a pessoa, aquele filho dele que era muito magro, e pelo qual ele se preocupava e queria que ficasse mais forte para ter mais energia, mais vigor. Mas era assim, então ele vivia continuamente passeando no mundo sem descuidar uma coisa nem outra. Isso era um dos pontos que mais chamavam a atenção no convívio com ele, que deixavam admirado. Concluídos esses testemunhos, cabe se perguntar: se a caridade nunca acabará, qual é o seu crescimento na visão beatífica? E, portanto, se a caridade de Monsenhor, o amor que tantas vezes vimos manifestar-se, tanto por seus filhos, como por aqueles que sequer o conheciam, se como filialmente esperamos, sem querer antecipar o julgamento da Igreja, Monsenhor João lá se encontra na presença de Deus, como será a caridade que ele manifestará em relação àqueles que recorrem à sua intercessão diante do Imaculado Coração de Maria e do Sagrado Coração de Jesus? Assim, caríssimos seguidores, que a lembrança da sua caridade os leve a se aproximar mais de Deus e, quem sabe, pedir-lhe que lhes obtenha, lá no céu, aquilo do que precisam para crescer na caridade e alcançar, assim, a santidade. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Salve Maria!